proibidos por serem golpe. O cabelo em spray fez muito sucesso e vendeu milhões. Ele prometia esconder todos os sinais da calvície em qualquer caso. Era só aplicar o spray na cabeça e pronto, parecia que você tinha cabelo. Mas quando o produto chegava pras pessoas, começaram a perceber que era literalmente só um spray de tinta. E passar tinta na cabeça não resolvia problema nenhum. Esse cara lançou um animal de estimação que você não precisava cuidar, porque era uma pedra. Todo mundo riu da ideia, mas ela acabou fazendo muito sucesso. A caixa vinha com uma pedra e um manual de instruções de 30 páginas de como cuidar dela. O inventor vendeu mais de 6 milhões de pedras, ganhando cerca de 90 milhões de reais com a sua invenção. Golpe ou gênio? Produtos proibidos por serem golpe. O cabelo em spray fez muito sucesso e vendeu milhões. Ele prometia esconder todos os sinais da calvície em qualquer caso. Era só aplicar o spray na cabeça e pronto, parecia que você tinha cabelo. Mas quando o produto chegava pras pessoas, começaram a perceber que era literalmente só um spray de tinta. E passar tinta na cabeça não resolvia problema nenhum. Esse cara lançou um animal de estimação que você não precisava cuidar, porque era uma pedra. Todo mundo riu da ideia, mas ela acabou fazendo muito sucesso. A caixa vinha com uma pedra e um manual de instruções de 30 páginas de como cuidar dela. O inventor vendeu mais de 6 milhões de pedras, ganhando cerca de 90 milhões de reais com a sua invenção. Golpe ou gênio? Piores erros de Photoshop da história. Kim Kardashian tendo 2 joelhos? Kris Jenner postou essa foto com o chefe Gordon Ramsay, e aparentemente não tem nada de errado com ela. Até você ver a foto que o chefe postou no Instagram dele. É a mesma foto, mas ela tá completamente diferente. Essa foto parece normal, até você perceber que eles não têm perna. Esse é o pôster oficial do filme Tomb Raider. Também parece normal, tirando que o pescoço dela tem o dobro do tamanho normal. Falando em pescoços, essa menina tem um braço gigante, mas fora isso tá tudo certo. Essa foto me confunde, porque eu sinto que ela deveria ser normal, mas não é. Essa família pagou muito caro pra um profissional editar suas fotos, e o que ele entregou foi isso aqui. Invejosos vão dizer que é Photoshop. Piores erros de Photoshop da história. Kim Kardashian tendo 2 joelhos? Kris Jenner postou essa foto com o chefe Gordon Ramsay, e aparentemente não tem nada de errado com ela. Até você ver a foto que o chefe postou no Instagram dele. É a mesma foto, mas ela tá completamente diferente. Essa foto parece normal, até você perceber que eles não têm perna. Esse é o pôster oficial do filme Tomb Raider. Também parece normal, tirando que o pescoço dela tem o dobro do tamanho normal. Falando em pescoços, essa menina tem um braço gigante, mas fora isso tá tudo certo. Essa foto me confunde, porque eu sinto que ela deveria ser normal, mas não é. Essa família pagou muito caro pra um profissional editar suas fotos, e o que ele entregou foi isso aqui. Invejosos vão dizer que é Photoshop. Coisas normais no Brasil, mas que em outros países são muito estranhas. Tomar banho todo dia. Pra gente é normal, até porque o Brasil é muito quente. Mas em outros lugares, principalmente frios, o normal é tomar banho dia sim, dia não. E olhe lá! Assim como escovar o dente 3 vezes ao dia. Se você levar uma escova de dente pro trabalho ou pra escola em outro país, vão te olhar estranho, porque lá fora não é comum. Nojeira! Cumprimentar com abraços e beijinhos. Em alguns países como o Japão, isso é considerado invasivo. E o comum é se cumprimentar à distância. Bater palma durante o parabéns. Nos outros países, o comum é só aplaudir quando a pessoa paga a velhinha, e não durante a música inteira. E obviamente também não tem com quem será. Coisas normais no Brasil, mas que em outros países são muito estranhas. Tomar banho todo dia. Pra gente é normal, até porque o Brasil é muito quente. Mas em outros lugares, principalmente frios, o normal é tomar banho dia sim, dia não. E olhe lá! Assim como escovar o dente 3 vezes ao dia. Se você levar uma escova de dente pro trabalho ou pra escola em outro país, vão te olhar estranho, porque lá fora não é comum. Nojeira! Cumprimentar com abraços e beijinhos. Em alguns países como o Japão, isso é considerado invasivo. E o comum é se cumprimentar à distância. Bater palma durante o parabéns. Nos outros países, o comum é só aplaudir quando a pessoa paga a velhinha, e não durante a música inteira. E obviamente também não tem com quem será. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho, e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom, porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho, e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom, porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho, e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom, porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas.
Tutoriais que deram muito errado. Esse menino assistiu um tutorial de penteado com gel e resolveu testar. Só que ele acabou usando muito produto e o cabelo ficou tão duro que ele não conseguiu tirar nem com o pente. Tutoriais de como fazer sardas falsas usando produto de cabelo viralizaram muito. Só que na hora de testar, essa mulher colocou muito perto do rosto e ficou assim, e assim, e assim. Às vezes tem que desistir mesmo. Ele tentou girar o omelete igual o tutorial, mas o resultado... Essa menina fez uma máscara de skincare usando tutoriais, só que esqueceu do detalhe de não passar nas sobrancelhas e ganhou uma depilação de brinde. Tutoriais que deram muito errado. Esse menino assistiu um tutorial de penteado com gel e resolveu testar, só que ele acabou usando muito produto e o cabelo ficou tão duro que ele não conseguiu tirar nem com o pente. Tutoriais de como fazer sardas falsas usando produto de cabelo viralizaram muito, só que na hora de testar, essa mulher colocou muito perto do rosto e ficou assim, e assim, e assim. Às vezes tem que desistir mesmo. Ele tentou girar o omelete igual o tutorial, mas o resultado... Essa menina fez uma máscara de skincare usando tutoriais, só que esqueceu do detalhe de não passar nas sobrancelhas e ganhou uma depilação de brinde. Esse cara fez uma música com 0 palavras reais, só pela zoeira. Adriano Celentano tava muito bravo, porque as músicas em inglês faziam muito mais sucesso na Itália do que as músicas italianas. E aí ele teve uma ideia. Inventou uma música que parecia ser em inglês, mas que não tinha nenhuma palavra real. Era tudo inventado, pra provar que as pessoas escutariam qualquer coisa que viesse dos Estados Unidos, mesmo que ninguém entendesse a letra. Só que funcionou um pouco demais. A música virou não só a maior da sua carreira, como também pegou primeiro lugar na Itália. Esse cara fez uma música com 0 palavras reais, só pela zoeira. Adriano Celentano tava muito bravo, porque as músicas em inglês faziam muito mais sucesso na Itália do que as músicas italianas. E aí ele teve uma ideia. Inventou uma música que parecia ser em inglês, mas que não tinha nenhuma palavra real. Era tudo inventado, pra provar que as pessoas escutariam qualquer coisa que viesse dos Estados Unidos, mesmo que ninguém entendesse a letra. Só que funcionou um pouco demais. A música virou não só a maior da sua carreira, como também pegou primeiro lugar na Itália. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24, mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24, mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Como um gringo que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito o português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocozinho liso capando de Barulho. de opel, né? Então. O que fez? Que eu falando disse. Praidine com M1. Pazinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? Como um gringo que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito o português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocozinho liso capando de Barulho. de opel, né? Então. O que fez? Que eu falando disse. Praidine com M1. Pazinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? Como um gringo que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito o português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocozinho liso capando de Barulho. de opel, né? Então. O que fez? Que eu falando disse. Praidine com M1. Pazinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? As tatuagens
tatuagens mais geniais. Um homem sofreu um acidente e perdeu o dedo do pé e decidiu tatuar esta lápide em homenagem a ele. Já essa aqui separou seus dois dedos que nasceram grudados. Essa menina assumiu a monocelha do melhor jeito possível. Tinha um acúmulo de pelo no braço e resolveu fazer isso aqui. Um homem tava cansado de cortar o cabelo toda hora e por isso resolveu raspar a cabeça e tatuar uma cabeleira extremamente realista. Perdeu o braço, mas ainda assim queria fazer um joinha. Como lidar com uma cicatriz. Assim também é bem bom. Jordan, Homem-Aranha. Essa tatuagem é tão realista que o cara deve levar uns tapas de vez em quando de gente achando que realmente é uma aranha. Que nojo. As tatuagens mais geniais. Um homem sofreu um acidente e perdeu o dedo do pé e decidiu tatuar esta lápide em homenagem a ele. Já essa aqui separou seus dois dedos que nasceram grudados. Essa menina assumiu a monocelha do melhor jeito possível. Tinha um acúmulo de pelo no braço e resolveu fazer isso aqui. Um homem tava cansado de cortar o cabelo toda hora e por isso resolveu raspar a cabeça e tatuar uma cabeleira extremamente realista. Perdeu o braço, mas ainda assim queria fazer um joinha. Como lidar com uma cicatriz. Assim também é bem bom. Jordan, Homem-Aranha. Essa tatuagem é tão realista que o cara deve levar uns tapas de vez em quando de gente achando que realmente é uma aranha. Que nojo. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio. E depois de colocar a lâmina, não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio. E depois de colocar a lâmina, não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados.